Elon Musk e Steve Jobs são duas das figuras mais icônicas da história da tecnologia. Ambos são celebrados por suas inovações revolucionárias e visões transformadoras. Mas por trás de seus legados públicos, existe uma história menos conhecida de tensões e críticas. Enquanto Jobs era venerado como o cérebro por trás da Apple, Musk sempre foi aberto sobre seu desdém pelo empresário falecido. As críticas de Musk a Jobs variaram desde chamá-lo de rude até questionar sua integridade. Ele chegou a afirmar ousadamente: "Ele é um mentiroso". Essa afirmação provocativa reflete animosidade pessoal, é claro, mas também um choque mais profundo de filosofias, estilos de liderança e abordagens para uma inovação. Vamos desvendar por que Elon Musk odiava Steve Jobs. Quando Steve Jobs apresentou o iPhone em 9 de janeiro de 2007, o mundo testemunhou o início de uma nova era na tecnologia. Jobs descreveu o dispositivo como um iPod, um telefone e um comunicador de internet. Ele combinou perfeitamente funções que nunca antes haviam coexistido em um único dispositivo. Essa promessa de 3 em 1, junto com a filosofia de design elegante da Apple e sua interface intuitiva, redefiniu o que um smartphone poderia ser. Para Musk, no entanto, a meticulosa orquestração desses lançamentos por Jobs simbolizava uma gestão de imagem calculada, algo que ele desprezava. Musk preferia enfrentar abertamente as imperfeições dos produtos em desenvolvimento, enquanto Jobs as ocultava, apresentando produtos em seu estado mais polido. O desenvolvimento do iPhone foi um esforço hercúleo. Os engenheiros da Apple trabalharam incansavelmente sob estrita confidencialidade para criar um dispositivo com tela sensível ao toque que oferecesse uma usabilidade sem precedentes. A inclusão da App Store em modelos posteriores revolucionou a informática móvel e transformou o telefone em uma plataforma versátil para negócios, entretenimento e produtividade pessoal. A insistência de Jobs na perfeição impulsionou a equipe a inovar. Sob essa pressão, eles superaram desafios técnicos significativos, como integrar uma interface multitouch e otimizar a duração da bateria. O sucesso do iPhone foi imediato e inédito. No primeiro ano, a Apple vendeu 6,1 milhões de unidades. O aparelho disruptou a indústria de telefones móveis, dominada por BlackBerry e Nokia. Em 2008, a App Store foi lançada com 500 aplicativos, o que impulsionou ainda mais a adoção do iPhone e o transformou em um fenômeno cultural. O dispositivo tornou-se um símbolo de conectividade moderna e um pilar da dominação global da Apple, com mais de 2 bilhões de unidades vendidas até hoje. No entanto, Musk, que defende riscos ousados e transparência pública, via o processo de Jobs como manipulador, um enfoque que poderia levar a uma desconexão entre a inovação e a autenticidade, alimentando ainda mais seu desprezo. Em 2008, enquanto a Apple solidificava seu status como gigante tecnológica, a Tesla Motors de Elon Musk lançou seu primeiro carro, o Tesla Roadster. Ao contrário do iPhone, o Roadster enfrentou uma árdua batalha em um mundo cético quanto aos veículos elétricos. Contudo, o veículo foi revolucionário. Era um carro elétrico que não só era ecológico, mas também rápido e elegante. Com uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos e uma autonomia de 245 milhas por carga, ele desafiou o mito de que carros elétricos eram lentos e pouco práticos. Enquanto Jobs buscava entregar um produto perfeito antes de apresentá-lo, Musk abraçava as imperfeições da Tesla, iterando abertamente diante do público. Esse método ressaltava suas filosofias contrastantes e contribuía para as críticas de Musk ao estilo de liderança de Jobs. O desenvolvimento do Roadster também foi cheio de desafios. Os engenheiros da Tesla tiveram que ser pioneiros na tecnologia de baterias que proporcionasse potência e alcance necessários para o uso diário. Ao mesmo tempo, precisavam garantir que o veículo mantivesse um perfil de alto desempenho. Dificuldades financeiras, obstáculos de fabricação e o ceticismo dos investidores tornaram o caminho do Roadster até o mercado extremamente difícil. Musk investiu fortemente na Tesla e foi fundamental para manter a empresa funcionando durante esse período. O lançamento do Roadster marcou um ponto de inflexão para a indústria automotiva. Embora seus números de produção fossem modestos, com apenas 2.500 unidades vendidas, ele demonstrou que veículos elétricos podiam competir com carros tradicionais, tanto em desempenho quanto em atratividade. Mais importante ainda, ele abriu caminho para os modelos posteriores da Tesla, como o Model S e o Model 3,
que levaram a mobilidade elétrica a um público mais amplo. Para Musk, a transparência e a vulnerabilidade necessárias para superar esses desafios eram partes vitais da inovação. Um contraste marcante com os lançamentos cuidadosamente elaborados de Jobs, que Musk via como priorizando a imagem em detrimento da substância. No mesmo ano em que a Tesla estreou com o Roadster, outra ambiciosa empresa de Musk, a SpaceX, alcançou um marco histórico. Em 28 de setembro de 2008, o foguete Falcon 1 da SpaceX tornou-se a primeira espaçonave desenvolvida de forma privada a alcançar a órbita terrestre. O sucesso veio após 3 lançamentos consecutivos fracassados, durante os quais a SpaceX esteve à beira do colapso financeiro. O desenvolvimento do Falcon 1 foi revolucionário. A SpaceX tinha como objetivo criar um foguete reutilizável para reduzir drasticamente os custos de viagens espaciais. A visão de Musk de tornar a humanidade multiplanetária exigia não apenas inovação, mas também persistência. Os 3 primeiros fracassos testaram a determinação de Musk e sua equipe. Com recursos limitados, a própria sobrevivência da empresa estava em jogo. No entanto, o 4º lançamento foi um triunfo. Ele provou que empresas privadas podiam competir em um campo que durante muito tempo foi dominado por agências governamentais. A disposição de Musk para suportar fracassos e contratempos públicos destaca uma das diferenças fundamentais entre os 2 visionários. Uma distinção que Musk acredita separar a inovação autêntica do espetáculo calculado. Os lançamentos do iPhone, do Tesla Roadster e do Falcon 1 representam momentos definidores na tecnologia, mas refletem filosofias e abordagens marcadamente diferentes. O iPhone de Jobs foi um evento cuidadosamente orquestrado, caracterizado por um design elegante e uma inovação centrada no consumidor. Ele integrou perfeitamente tecnologias existentes em um produto que transformou o dia a dia e consolidou o domínio da Apple no mercado de consumo. Em contraste, o Tesla Roadster e o Falcon 1 de Musk encarnam uma abordagem mais ousada para a inovação. Eles desafiaram indústrias profundamente estabelecidas, como a automotiva e a aeroespacial, com tecnologias disruptivas que quebraram normas tradicionais. A disposição de Musk em abraçar o fracasso como parte do progresso contrasta com a busca de Jobs pela perfeição antes de qualquer lançamento público. Para Musk, a abordagem de Jobs representava uma relutância em revelar vulnerabilidades, algo que ele associava à arrogância e considerava uma razão fundamental para sua animosidade em relação a Jobs. Ambos gigantes transformaram seus respectivos campos. Jobs tornou a tecnologia mais pessoal, intuitiva e indispensável. Musk impulsionou a humanidade em direção a um futuro sustentável e multiplanetário. Seus feitos destacam 2 caminhos distintos para o sucesso. Um fundamentado no refinamento e na experiência do usuário, e o outro na ambição ousada e na tomada de riscos. Juntos, ilustram o poder transformador da liderança visionária para moldar o mundo moderno e revelam os choques filosóficos que fizeram Musk odiar a abordagem de Jobs em relação à liderança e à inovação. Elon Musk e Steve Jobs se encontraram apenas uma vez, e foi um encontro que deixou Musk decepcionado e desiludido. Musk admirava há muito tempo Jobs por sua abordagem visionária à tecnologia, especialmente sua habilidade de criar produtos que ressoavam emocionalmente com os consumidores. No entanto, o encontro revelou um contraste marcante entre as expectativas de Musk sobre seu ídolo e a realidade da personalidade de Jobs. Musk descreveu o encontro como breve e pouco memorável. Jobs era conhecido por seu comportamento brusco e muitas vezes desdenhoso. Ele mal reconheceu Musk durante a interação, fazendo pouco esforço para iniciar uma conversa significativa. Segundo Musk, esse encontro não foi apenas decepcionante, mas também pareceu um desprezo pelo intercâmbio aberto de ideias que Musk valoriza. Ele não era uma boa pessoa, comentou Musk mais tarde. Ele descreveu Jobs como frio e desinteressado. Musk caracterizou o encontro como unilateral. Para alguém como Musk, que valoriza discussões profundas sobre ideias e inovação, o comportamento aparentemente distante e condescendente de Jobs alimentou o crescente desprezo de Musk pelo falecido CEO da Apple. A reputação de Jobs por ser abrasivo não era segredo no mundo da tecnologia. Histórias sobre seu temperamento explosivo e sua atitude desdenhosa em relação àqueles que ele considerava indignos de seu tempo eram bem conhecidas.
Empregados da Apple frequentemente descreviam trabalhar com Jobs como uma experiência de alta pressão e alto risco. Mesmo erros pequenos podiam levar a humilhações públicas. Embora essa intensidade tenha impulsionado algumas das maiores inovações da Apple, também alienou muitos dos que trabalhavam próximos a ele. Para Musk, cujo próprio estilo de liderança também é exigente, mas está enraizado em um profundo compromisso intelectual, a falta de interesse de Jobs pareceu um insulto. Apesar de sua animosidade em relação a Jobs, Musk não se esquiva de reconhecer as realizações de Jobs. Em entrevistas, ele reconheceu que Jobs criou um modelo para integrar hardware, software e experiência do consumidor, algo que se tornou uma marca do sucesso da Apple. Musk também elogiou Jobs por sua habilidade de inspirar um segmento quase de culto entre funcionários e consumidores. Ele sabia como fazer as pessoas acreditarem em algo maior do que elas mesmas, disse Musk. No entanto, ao mesmo tempo, Musk não hesitou em criticar os defeitos de Jobs. Ele frequentemente destaca suas diferenças nos estilos de liderança. Enquanto Jobs era conhecido por ser perfeccionista e ter pouca paciência para a dissidência, Musk prefere uma abordagem mais colaborativa. Ele incentiva debates e brainstorms com suas equipes. A acusação de Musk de que Jobs era um mentiroso vem de sua percepção de que Jobs cultivava uma imagem que nem sempre se alinhava à realidade de sua personalidade ou ações, reforçando o ódio de Musk pela figura pública de Jobs. Apesar de suas diferenças, há paralelos surpreendentes entre os dois visionários, particularmente em sua capacidade de desafiar normas estabelecidas e na lealdade quase de culto que inspiraram entre funcionários e fãs. No entanto, as diferenças em suas abordagens, o perfeccionismo e a rigidez de Jobs versus a adaptabilidade e o apetite pelo risco de Musk, os distinguem. Para Musk, essas diferenças não eram apenas filosóficas, mas profundamente pessoais. Ele via a rigidez e o controle de Jobs como algo sufocante, um traço que considerava antitético à verdadeira inovação e que alimentou seu desdém pelo fundador falecido da Apple. Ambos compartilhavam uma capacidade impressionante de imaginar o futuro e criar produtos que transcendiam a mera funcionalidade. Jobs revolucionou o mundo da tecnologia ao transformar dispositivos como o iPhone e o MacBook em símbolos de inovação, design e simplicidade. Musk, por outro lado, ampliou os limites de múltiplas indústrias, desde veículos elétricos até exploração espacial e energia renovável. O foco compartilhado em desafiar o status quo cimentou seu status como ícones da criatividade. No entanto, Musk frequentemente criticava Jobs por se concentrar demais no consumismo e na estética, chamando isso de estilo sobre substância. Musk acreditava que o foco de Jobs nos lucros e no design muitas vezes prejudicava o impacto a longo prazo, uma fonte-chave de sua divisão filosófica. Apesar dessas semelhanças, seus estilos de liderança diferiam de maneiras que moldaram as culturas de suas empresas e a percepção pública. Jobs era famoso por ser perfeccionista. Ele microgerenciava até os menores detalhes. Sua insistência na execução impecável frequentemente o levava a confrontos lendários com funcionários e lhe rendeu a reputação de ser um chefe exigente e, por vezes, tirânico. Ele acreditava em controlar todos os aspectos dos produtos da Apple, desde o design do hardware até a integração do software. Tudo girava em torno de garantir uma experiência de usuário perfeita. Essa abordagem rígida criou uma cultura corporativa que priorizava a excelência, mas frequentemente deixava pouco espaço para erros ou experimentação. Para Musk, essa cultura de medo simbolizava a incapacidade de Jobs de promover uma verdadeira inovação, algo que ele via como mais um motivo para seu descontentamento. Musk percebia a rigidez da gestão de Jobs como um obstáculo à criatividade e acreditava que isso contrastava profundamente com sua própria filosofia iterativa e aberta a riscos. Em contraste, a abordagem de Musk à liderança se define pela adaptabilidade e pela abertura ao risco. Embora compartilhe os altos padrões de Jobs, Musk promove a inovação por meio de tentativa e erro. Ele frequentemente aceita os fracassos como oportunidades de aprendizado e melhoria. Os primeiros acidentes com foguetes da SpaceX, por exemplo, foram vistos por Musk como passos necessários para o eventual sucesso. Se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente, disse ele uma vez.
Essa declaração reflete sua crença em ultrapassar limites, mesmo ao custo de contratempos de curto prazo. Essa disposição de experimentar fomentou uma cultura de pensamento ousado e resiliência dentro das empresas de Musk. Essa diferença marcante em como cada líder lidava com os contratempos alimentou o desgosto de Musk por Jobs, pois ele via o perfeccionismo de Jobs como algo limitante e excessivamente cauteloso. A rigidez do estilo de liderança de Jobs também se estendia à sua tomada de decisões. Ele era conhecido por se apegar à sua visão com pouca tolerância à dissidência. Musk, por outro lado, é mais flexível. Ele frequentemente ajusta suas estratégias em resposta a novas informações ou desafios. Essa adaptabilidade permitiu que ele navegasse em indústrias tão diversas como exploração espacial, energia e inteligência artificial. Também colocou Musk em uma posição em que pode assumir projetos que outros considerariam impossíveis. Suas diferenças também se refletiam em suas personalidades públicas. Jobs cultivava uma imagem de mistério, raramente interagindo com o público fora dos lançamentos de produtos cuidadosamente coreografados. Musk, em contraste, é altamente ativo nas redes sociais. Ele compartilha atualizações, interage com seus seguidores e até faz declarações controversas de maneira espontânea. Essa transparência, embora ocasionalmente o coloque em situações complicadas, também faz Musk parecer mais acessível e humano para seus seguidores. Essa divergência na presença pública destacou ainda mais as razões para a animosidade de Musk. Ele frequentemente criticava o misticismo cuidadosamente construído de Jobs como desonesto, contrastando com suas próprias interações abertas, embora às vezes polarizantes. O desprezo de Musk pela figura pública de Jobs vai além de seus estilos de liderança diferentes e se estende a como Jobs tratava as pessoas em nível pessoal. As interações de Jobs com pessoas fora da empresa também podiam ser desafiadoras. Em um incidente infame, um jovem empreendedor em uma festa pediu a Jobs conselhos para sua carreira. A resposta de Jobs foi desdenhosa e cortante, deixando o indivíduo envergonhado e desiludido. Esse relato do comportamento de Jobs reflete um homem que, embora brilhante, muitas vezes tinha dificuldades com relações interpessoais. Para Musk, que valoriza o compromisso intelectual e a colaboração, essa atitude abrasiva reforçou sua visão de Jobs como um líder que carecia de inteligência emocional e fortaleceu o desprezo pessoal de Musk pelo que ele via como arrogância. Outra área em que Jobs enfrentou críticas foi sua vida pessoal, particularmente sua negação inicial da paternidade de sua primeira filha, Lisa Brennan Jobs. Apesar de um teste de paternidade ordenado pelo tribunal confirmar que ele era o pai de Lisa, Jobs publicamente afirmou ser estéril e negou a responsabilidade por sua criação durante anos. Esse comportamento gerou condenação generalizada e prejudicou sua relação com Lisa e sua mãe. Embora Jobs mais tarde tenha se reconciliado com Lisa e reconhecido seus erros do passado, esse episódio permanece como uma mancha em seu legado. Para Musk, cuja imagem pública frequentemente destaca a importância da transparência e da responsabilidade pessoal, esse incidente refletiu ainda mais a hipocrisia de Jobs, um traço que Musk constantemente despreza. O perfeccionismo de Jobs também se refletia em suas práticas empresariais, o que às vezes resultava em decisões eticamente questionáveis. Um exemplo disso foi sua abordagem aos lançamentos de produtos. Jobs era conhecido por exagerar as capacidades dos produtos da Apple durante apresentações, uma prática que alguns críticos descreveram como enganosa. Por exemplo, durante a apresentação do iPhone original, Jobs demonstrou funções que ainda não eram totalmente funcionais, criando uma ilusão de perfeição. Embora essa estratégia tenha gerado entusiasmo e vendas, também levantou dúvidas sobre a transparência e honestidade, qualidades que Musk valoriza profundamente em sua própria liderança. Musk via essas táticas como manipuladoras e prejudiciais, o que aumentava seu desagrado pelo estilo de liderança de Jobs, a quem Musk se referia como estilo sobre substância, e levantava preocupações mais amplas sobre integridade. O legado de Jobs também é complicado pelas denúncias de más práticas trabalhistas na cadeia de suprimentos da Apple durante seu mandato. Na década de 2000, surgiram relatos detalhando condições de trabalho duras nas fábricas que produziam produtos da Apple, particularmente na China. Os funcionários dessas fábricas frequentemente trabalhavam longas jornadas por salários mínimos, e alguns relataram turnos de até 14 horas em condições inseguras. Em casos extremos,
os trabalhadores foram expostos a materiais perigosos sem a proteção adequada. O exemplo mais infame ocorreu em 2010, quando uma série de suicídios na Foxconn, um importante fornecedor da Apple, destacou a imensa pressão e o abuso enfrentados pelos funcionários dessas fábricas. Embora Jobs não fosse diretamente responsável por essas condições, os críticos argumentam que sua busca implacável por perfeição e eficiência de custos contribuiu para uma cultura que priorizava os lucros em detrimento das pessoas. Para Musk, que frequentemente se posiciona de forma vocal sobre responsabilidade corporativa, esses relatos reforçaram sua crença de que Jobs carecia de integridade em certas áreas. Embora as próprias empresas de Musk também tenham enfrentado críticas por ambientes de trabalho exigentes, ele fez esforços para abordar esses problemas publicamente, convidando ao escrutínio e reconhecendo áreas que precisam de melhorias. Outro aspecto controverso do legado de Jobs envolve as práticas fiscais da Apple. Sob a liderança de Jobs, a Apple tornou-se conhecida por suas estratégias agressivas para minimizar obrigações fiscais, incluindo canalizar lucros por meio de subsidiárias em jurisdições com baixos impostos. Em 2013, uma investigação do Senado dos Estados Unidos revelou que a Apple evitou bilhões de dólares em impostos, explorando brechas nas leis fiscais internacionais. Isso gerou críticas generalizadas por minar a responsabilidade social esperada de uma empresa com a influência e lucratividade da Apple. A própria riqueza de Musk tem sido alvo de escrutínio, mas ele adota uma abordagem diferente em relação à percepção pública. Embora Tesla e SpaceX tenham se beneficiado de subsídios e incentivos governamentais, Musk frequentemente enquadra esses benefícios como investimentos necessários para avançar em energia renovável e exploração espacial. Ao contrário de Jobs, cujas estratégias fiscais permaneceram amplamente fora do debate público durante sua vida, os acordos de Musk frequentemente se tornam públicos, para o bem ou para o mal. Essa transparência, embora às vezes caótica, contrasta fortemente com a narrativa cuidadosamente controlada que Jobs cultivava. Os debates éticos sobre o legado de Jobs também se estendem ao seu tratamento da propriedade intelectual. A Apple era conhecida por proteger agressivamente seus designs, frequentemente processando concorrentes por características como cantos arredondados e gestos de deslizar. Embora essa estratégia tenha ajudado a Apple a manter seu domínio, também sufocou a concorrência e levantou questões sobre se Jobs priorizava o controle de mercado em detrimento do fomento à inovação. Musk, em contraste, adotou uma abordagem mais aberta à propriedade intelectual. Em 2014, anunciou que a Tesla liberaria suas patentes para que outras empresas pudessem usá-las, enfatizando a necessidade de colaboração para combater as mudanças climáticas. Essa diferença destaca uma divisão fundamental em suas filosofias: o foco de Jobs na exclusividade versus o ênfase de Musk no progresso coletivo. Para Musk, as falhas éticas de Jobs simbolizam uma oportunidade perdida de alinhar progresso tecnológico com uma responsabilidade social mais ampla. Musk afirmou repetidamente que seu objetivo é criar um futuro que valha a pena ser vivido, enquadrando suas empresas como soluções para desafios existenciais. Jobs, por outro lado, concentrou-se em criar produtos belamente projetados que melhoravam experiências individuais, mas que nem sempre abordavam questões globais. Em última análise, o legado de Jobs é uma complexa interação entre genialidade e controvérsia. A questão de saber se seu legado representa inovação ou exploração permanece aberta, moldada pela dualidade de suas conquistas e controvérsias. Ambos os líderes inspiraram uma geração de empreendedores, mas seus legados também trazem lições cautelares. O perfeccionismo e o controle rígido de Jobs às vezes sufocaram a colaboração e criaram uma cultura de medo entre os funcionários. A busca implacável de Musk por ideias audaciosas resultou em esgotamento e controvérsias dentro de suas organizações. Embora suas abordagens destaquem caminhos diversos para uma inovação significativa, o desprezo de Musk por Jobs reflete uma diferença fundamental em suas filosofias. E você? Quem é o seu favorito? Steve Jobs ou Elon Musk? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Adoraríamos saber. Por enquanto, nos despedimos. Até o próximo vídeo.